É importante a gente esclarecer isso porque muita gente dentro da própria Polícia Militar de São Paulo desconhece porque esse nome, né? Tobias de Aguiar, quem foi Tobias de Aguiar? Há muita confusão também com relação a isso, né? De gente que diz que Tobias de Aguiar criou a rota, Tobias de Aguiar foi comandante da rota, e não é isso, tá? Então, a gente tem que ver dentro de um contexto histórico da própria criação, né, da origem das polícias militares no Brasil. Por que eu falo tudo isso aí? Porque no estado de São Paulo havia um rico proprietário, um rico fazendeiro, chamado Rafael Tobias de Aguiar, que era dono de muitas terras numa cidade aqui de São Paulo chamada Sorocaba. Ele recebeu uma patente de coronel, tá? Da Guarda Nacional. Então, ele nem era militar, ele era uma pessoa rica, uma pessoa influente, recebeu essa patente de coronel da Guarda Nacional. E era um político muito influente, e ele foi nomeado presidente da província do estado de São Paulo. Então, o Rafael Tobias de Aguiar era um coronel, tá? Entre aspas, da Guarda Nacional, governador do estado de São Paulo. Então, a 15 de dezembro de 1831, Tobias de Aguiar, né, autorizou a criação da Guarda Municipal Permanente de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, com um efetivo de 130 homens, 100 homens de infantaria e 30 homens de cavalaria. Qual que era a função dessa Guarda Municipal? Manter a segurança interna, tá? E, novamente, a lealdade aí à monarquia, né, na província de São Paulo. Então, a criação das guardas municipais, né, a criação das hoje polícias militares começou dessa forma. Foi uma questão política para manutenção, para proteção da monarquia e, principalmente, né, para que não houvesse, né, essa divisão do território brasileiro, né? Então, foi muito importante a criação das polícias militares naquela época para nós termos o Brasil que nós temos hoje. Bom, após o período das guerras da independência no Brasil, né? Então, com a proclamação da independência por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, não foi uma coisa pacífica, né? Como muitas vezes pode parecer. Então, muitas tropas portuguesas, que estavam sediadas no Brasil, tentaram retomar o poder, né, para que o Brasil se mantivesse submisso à coroa portuguesa. Então houve combate, sobretudo na Bahia, né, entre os rebelados brasileiros e as tropas leais à coroa. Então, quando esses combates terminaram em 1824, muitos militares portugueses que estavam no Brasil, que, entre aspas, né, faziam parte aí das tropas, né, do exército português no Brasil, voltaram para a Europa, voltaram para Portugal. Havia poucos militares com experiência aqui no Brasil, né, que fossem realmente brasileiros e que eram leais a Dom Pedro I. Então, o estágio inicial do exército brasileiro nessa época, né, essa fase do exército brasileiro nessa época, ela foi muito conturbada e foi até necessária a contratação de mercenários estrangeiros, né, ingleses, franceses, tanto para o exército quanto para a marinha, né, para que comandassem, né, os efetivos aí do então Exército Nacional Brasileiro, né, que estava sendo realmente formado naquela época. Bom, em 1831, Dom Pedro I ele abdicou do trono aqui no Brasil para voltar para Portugal para assumir o trono português por problemas de sucessão, né, da coroa portuguesa. Só que acontece o seguinte: o filho dele, Dom Pedro II, que seria o sucessor natural, ele tinha só 5 anos de idade. Então foi uma situação extremamente difícil, né? Essa época da abdicação de Dom Pedro I. Foi formada, né, um governo, né, provisório, vamos assim dizer, né, que governou o Brasil, tá, naquele período, depois que Dom Pedro
I saiu do Brasil, até a suposta maioridade, né? Então até que Dom Pedro II completasse 18 anos. Né? Então a regência, o período das regências, né? Então foram nomeados regentes para que, em nome de Dom Pedro I, governasse o Brasil. Bom, eu imagino o seguinte: o Brasil recém-liberto de Portugal, já havia uma tendência aqui no Brasil de alguns movimentos procurando a proclamação de uma república, né? Lembrando que os Estados Unidos já iniciaram a sua independência como república, o Brasil iniciou sua independência como uma monarquia, né? Com vínculo ainda de sangue com Portugal. Então era uma situação um pouco conturbada, né? E o exército, como eu falei, ele estava se organizando em termos de efetivo, em termos de equipamento. Então era uma situação política muito grave no Brasil, muito frágil, né? Então, para manter o controle, somente o exército brasileiro não dava conta. Então, por causa disso, em 1831 mesmo, né, no primeiro semestre, foi criado uma organização chamada Guarda Nacional, tá? Que, na verdade, seriam pessoas ricas, tá? Grandes proprietários que recebiam uma patente, né, da regência, né, como oficiais, tá? E eram encarregados, dentro da sua área de influência, de ter uma tropa que fosse leal à monarquia, para manter principalmente a monarquia. Isso foi muito importante para a União Nacional, porque nós tivemos vários movimentos, né, separatistas, Balaiada, Sabinada, outros movimentos nessa época, né, revoltas que poderiam ter esfacelado o Brasil em vários países, como aconteceu o Império Espanhol na América Latina, né? O Brasil ele se manteve unido por conta disso. Essa Guarda Nacional, por vários motivos, ela também não deu, não teve a resposta que estava se esperando dela. Então, por conta disso, né, foi autorizado, né, por um decreto da regência, né, em 30 de agosto de 1831, né, o regente, o padre Diogo Antônio Feijó, ele estabeleceu um decreto autorizando a criação da Guarda Municipal Permanente. Esse termo municipal, que a gente tem uma outra ideia hoje, ele estava mais atrelado à função de polícia, como guarda municipal, do que como guarda de uma cidade. Tudo bem? Por isso que começou com esse nome, Guarda Municipal Permanente. Então, grande parte das polícias do Brasil hoje em dia tem como sua data de criação 1831, porque a partir daí, os estados, que na verdade naquela época se chamavam províncias, né? E os seus governantes se chamavam presidente, né? Presidente da província de São Paulo, presidente, né, da província de Pernambuco. Então, era um outro nome, né, para estado e um outro nome para governador. Mediante lei, foi criado o Corpo de Guardas Municipais Permanentes e conclamado por Diogo Antônio Feijó que fosse feito o mesmo nas províncias do país. Em 15 de dezembro de 1831, Tobias de Aguiar manda criar o Corpo de Guarda Municipal Permanente da província de São Paulo. A Força Pública de São Paulo foi pioneira no Brasil ao promover a profissionalização de sua tropa, quando em 1906 contratou a Missão Francesa de Instrução Militar. São frutos da missão francesa a criação de escolas de formação de polícia militar, escola de educação física, o policiamento com bicicletas e muitas outras inovações.
Rafael Tobias de Aguiar foi uma figura central no período conturbado do Brasil imperial, notoriamente conhecido como o fundador da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nascido em Sorocaba, São Paulo, ele emergiu como um dos grandes líderes políticos e militares da primeira metade do século XIX. Um tempo marcado por revoltas, instabilidade política e mudanças profundas na jovem nação brasileira. Seu legado transcende seu papel militar e político, deixando marcas no fortalecimento da estrutura de segurança pública e na busca pela autonomia paulista. Rafael Tobias de Aguiar nasceu em uma época em que o Brasil ainda estava estabelecendo as bases de sua independência. A carreira de Tobias de Aguiar começou no âmbito regional, onde ganhou reputação como um defensor dos interesses paulistas. Como político, ele foi nomeado presidente da província de São Paulo, um título que lhe conferia autoridade sobre a região, similar ao de um governador nos dias atuais. Esse cargo colocou em uma posição estratégica para implementar mudanças importantes na estrutura de São Paulo. Em 15 de dezembro de 1831, durante seu mandato como presidente da província de São Paulo, Tobias de Aguiar fundou a Guarda Municipal Permanente, que se chamaria Força Pública, e mais tarde se tornaria a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa decisão surgiu em resposta à necessidade de uma força organizada que garantisse a ordem pública em uma província ainda bastante rural e isolada, com desafios de segurança constantes e a presença de bandos armados. A criação dessa força pública foi um marco não apenas para São Paulo, mas para o país, pois representou um esforço para estabelecer um sistema de segurança que pudesse responder aos desafios locais sem depender unicamente do exército imperial, mais focado na defesa da nação como um todo. Rafael Tobias de Aguiar desempenhou um papel ativo durante algumas das revoltas que assolaram o país, como a Revolução Liberal de 1842. Nessa ocasião, Tobias de Aguiar liderou os paulistas em um movimento que exigia maior autonomia e respeito aos poderes locais. Ainda que derrotado pelo governo imperial, que enviou tropas comandadas pelo então futuro Duque de Caxias para sufocar a revolta, Tobias de Aguiar consolidou sua imagem como um líder firme e disposto a lutar pelos ideais liberais e pela descentralização do poder. O legado de Rafael Tobias de Aguiar é sólido e multifacetado. A Polícia Militar de São Paulo, que ele fundou, cresceu e se adaptou com o tempo, tornando-se uma das instituições de segurança pública mais robustas do país. Sua luta pela autonomia paulista ressoou ao longo dos anos, inspirando outras regiões a reivindicarem mais poder local em diferentes momentos da história brasileira. Tobias de Aguiar continua sendo lembrado não apenas por seu papel militar e político, mas também por sua contribuição ao desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.